Fala aí, galerinha do meu canal. Hoje eu vou estar trazendo aí mais um vídeo para vocês, tá? Hoje falando sobre iniciantes, tá? O vídeo é totalmente para iniciantes. Eu vou começar uma série aí, tá? De vídeo para quem iniciou o Code agora. Serve não só para o Code, né? Para quem começou esse estilo de game agora, porque o Code trouxe muita gente que jogava outras plataformas, né? Outros tipos de games e acabou gostando, porque realmente é um jogo que está muito bonito, tá? Vai ser coisa breve, tá? Só a introdução aqui do jogo, depois eu vou aprofundar em outras coisas. Mas inicialmente é só para o cara que está muito perdido aí, tá? Para quem iniciou agora e realmente não sabe muita coisa. Vamos começar aqui então. Bom, vocês vão se deparar aqui com essa tela, tá? A tela inicial. E aqui nós temos os modos de jogo. Tem o saque, tem o Battle Royale e o Battle Royale solo, tá? A gente vai começar aqui a falar brevemente sobre o saque, tá? O saque, o maior objetivo do saque é você coletar o máximo, né, de dinheiro possível no jogo, você e mais dois amigos, no caso, tá? É um modo cooperativo, são uma equipe de 3 pessoas. O Battle Royale também é uma equipe de 3 pessoas, mas o objetivo é sobreviver. A sua equipe sobrevivendo, tudo certo, vitória. O Battle Royale solo é o mesmo princípio, tá? Do Battle Royale, em grupo, só que como o nome já diz, é solo. Você sozinho ali é o exército de um homem só, você é o lobo solitário e o seu objetivo é sobreviver, tá? Não vou entrar muito nos métodos, tá? Como que você vai utilizar. Mais pra frente a gente vai dar umas dicas aí no canal de como você vai fazer isso, mas por hora é só a introdução mesmo. Importantíssimo, tá? O modo prática, cara. Faz um modo de prática. Eu sei, é um pouquinho chato ali no comecinho, você não tem muita paciência, você quer logo jogar, você quer ir pra ação, mas é muito bom você saber os comandos, tá? Pelo menos. Porque às vezes você não está muito acostumado com a jogabilidade, isso vem com o tempo, é claro, mas é importantíssimo você saber pelo menos os comandos, tá? Saindo dessa tela aqui, vem uma das telas principais que muita gente tem ignorado, né? Principalmente que é para quem inicia o game no começo, assim, né? Não vem muito nas opções. Armas, cara. Você vem aqui em armas, editar armamento, é a primeira aba aqui, né? Esse editar armamento vai te dar a possibilidade de você customizar a sua arma, e não só a sua arma, tá? Você abrindo aqui vai ter arma principal, arma secundária, vantagens, tá? E os tipos de granada, no caso tem letal e tem tático. Vou explicar mais à frente. Começando aqui da arma principal, tá? Você tem o armeiro. No armeiro você vai desbloquear todas essas coisas aqui conforme você vai matando e subindo o nível da sua arma. Sim, não é só o seu personagem que muda de nível. Enquanto você vai matando, vai evoluindo no game, a sua arma vai evoluindo junto. Então é extremamente importante você saber disso no começo, porque você está jogando com uma arma que abre no começo, que é aquilo, né? Se eu não me engano. Isso. É aquilo 141. Você acaba gastando muito tempo nessa arma, ou então faz uma coisa bem pior, né? Você vai alternando as armas e não evolui com nenhuma. Isso não vai te dar muitas vantagens no jogo. Quanto mais fraca a sua arma, isso vai refletir no game com certeza. O meu conselho é que você, após abrir a M4, que é uma arma tanto para iniciante quanto para veterano, você invista mais nela, tá? Se você conseguir abrir outro tipo de arma, você comprar algum pacote, beleza, tudo certo. Eu digo mais para aqueles ali que começaram no free player e conseguem aí desbloquear na raça, né? A M4 é uma arma muito boa, tá? Se não for a melhor do jogo, é uma das melhores, então é bom você investir nela e abrir nesses aprimoramentos. Eu vou entrar em mais detalhes nos aprimoramentos mais pra frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, são muitas coisas que você pode colocar, tá? Você tem até 5, tá? De todas essas opções aqui, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, são 9, você pode só equipar 5 delas. E aí você vai equilibrar conforme a modalidade que você vai fazer, que você vai jogar ali, né? Se for no modo saque, você vai customizar de uma forma, se você for jogar o Battle Royale, você vai utilizar outra. Você vai ter 10 opções ali de customização, tá? Prontas para você não entrar no jogo de qualquer modo. No modo saque, você já começa com essas armas, tá? Você vai fazer o seu, você vai upar ali a arma e o nível que você deixa ela aqui, você já começa no saque. No Battle Royale não. Você começa ali com as armas primárias. Só se você comprar uma caixa de armamento, né, você consegue puxar essas opções aqui pela caixa de armamento que vende no mercado, né, que é aquele carrinho de supermercado, que é a loja do game ali. Aí você consegue. Pulou a parte de armamento aqui, tá no armeiro, que a gente já chegou lá. Depois eu explico melhor como você vai editar cada uma delas, né? A gente vai entrar em detalhe, porque isso aqui também é muito pessoal, vai muito da sua jogabilidade.
A gente vem em arma secundária, é o mesmo princípio, tá? Na arma secundária não tem muita coisa diferente. Vantagens, isso aqui é muito importante também. A combinação vai variar do seu estilo de jogo e do modo que você vai jogar. Então é importantíssimo você ler cada uma delas e ver o que fica melhor para você, tá? Eu posso mostrar aqui no caso que eu estou usando, que é o sangue frio, indetectável por sistemas. O alerta vermelho, que é quando a mira está em você, você é alertado de alguma forma ali na tela, no caso a visão aqui fica um pouco amarelada dos lados, aí eu sei que alguém está mirando, já muda a movimentação e fico mais alerta no mapa. E tem vantagem entre essas três são simultâneas, tá? Você vai ter aquelas opções ali assim que você começa no modo, se for no modo saque, e no Warzone a mesma coisa, como eu falei, da caixa de armamento, tá? Aqui quando eu chegar aqui na letal, você tem essas opções aqui de granada ou faca de arremesso, mina e etc. Você vai também escolher de acordo com o que você tenha também, né? E a tática. No diferencial aqui do tático, eu acho que é o sensor de pulsação, que é o que eu uso. Eu vou até colocar o tutorial aqui, que vale a pena assistir o tutorial, porque é o que dá uma vantagem muito grande, tá? Ele detecta o inimigo, dependendo ali dá pra ver ali a distância, né? E isso dá uma vantagem muito grande. Que aí você não é pego desprevenido, você consegue surpreender ele dependendo do adversário. E eu acho que uma dica aí, né? Você abrindo ele... Ah, outra coisa, ele não acaba. No caso, você pode usar ele ilimitado, no caso, ele não sai da sua mão, tá? Enquanto você estiver com ele ali, não é igual uma granada que você vai jogar e acabou. Não, você não vai precisar usar uma vez só, você pode usar ele durante todo o jogo. Bom, em armas, em caso, é isso, tá? Você pode gravar aqui as suas configurações para você ficar preparado. Você pode nomeá-las também, é importante para você conseguir identificar. Eu ainda não fiz isso, eu não tive muito tempo também, eu tenho jogado mais no modo saque para poder upar algumas armas, para poder trazer mais conteúdo para cá, mas em breve eu farei isso. Vou mostrar também o meu setup, né, aqui da minha arma, que no caso eu estou usando a Grau, onde eu desbloqueei a maioria das coisas até o momento, nível 66 com ela. E vou trazer também, só para ter uma ideia, como funciona a Grau sem nenhum equipamento, e como ela funciona depois que eu equipei tudo que eu equipei nela. Eu foco muito no controle, né, da arma, na precisão e no dano. Então vocês vão ver a diferença na gameplay. Bom, no mais, é o principal, né, que vocês precisam saber. Tem a melhoria de campo também, tá? Eu uso essa melhoria de campo, que é como se fosse é uma passiva, né? Você pode usar ali o tempo todo, pelo menos no modo saque. Isso aqui, no meu caso, que eu ativei, esse projétil aqui, ele vai causar mais dano, tá vendo? Tem a taxa de carregamento ali, que ela acaba sendo um pouco mais lenta, mas é o que eu acho que é o mais eficaz pra mim. Ou tem também o silêncio mortal, tá? Vocês vão ver aqui o tutorial dele também, tá tudo certinho. Mas vale a pena também você dar uma pesquisadinha e escolher o que fica melhor na sua jogabilidade. Lembrando, tá? Mesmo você iniciando, é sempre bom você ler ali para saber qual fica melhor para você. Eu posso depois também trazer aí qual é a melhor combinação, né? Mas vamos lá. Tem um arsenal aqui também. Bom, o principal é isso, galera. Vou trazer, tá, mais conteúdo, né, especificamente. Não vai ser um vídeo só para explicar tudo. Por exemplo, no saque, eu vou fazer um vídeo só do saque, as dicas. Claro, não é uma dica que vai dar certeza que você vai ganhar, mas vai facilitar na hora do jogo sim. Tem muita coisa que a gente sabe que facilita na hora do seu jogo, né? Simplesmente você começar e sair jogando, ah, vou ganhar. Pode ganhar? Claro que pode. Mas as coisas têm a facilidade ali se você aprender e se aprofundar, tá? Mesma coisa no Battle Royale ou no Battle Royale solo. Vou estar trazendo aí para vocês especificamente cada conteúdo. E das armas, como eu falei, é a mesma coisa. Vou trazer o conteúdo aí das armas, tá? Vou trazer uma boa combinação. Se vocês tiverem também uma boa combinação, deixa aí no comentário. Vai ser legal saber também. Vou colocar aqui, vou fazer os testes. Se tiver uma arma que vocês quiserem que eu suba o nível dela, só pra gente colocar as equipes nela e a gente fazer também um review dela aí, é bom também. Tá, gostou aí, deixa seu like, a gente está voltando com o canal depois de muito tempo, ele estava parado, tá? É importantíssimo você deixar seu like, você comentar, interagir, se puder compartilhar, melhor ainda, e não esqueça de se inscrever. Valeu, tamo junto!